Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria que eu inicio o primeiro dia de aula, com vocês, que é a partir do componente curricular chamado Sujeitos da EJA, Sujeitos do Trabalho e da Cidadania, do ProEJA FIC, Ensino Fundamental em Operador de Computador. Sou a professora Fernanda Paula e vou trabalhar essa disciplina com todas e todos. A gente vai conversar hoje sobre a EJA, algumas informações, alguns dados, contexto dessa modalidade de educação que se chama Educação de Jovens e Adultos. E conhecemos melhor pela sigla EJA. A EJA, no entanto, é uma modalidade, é um tipo de educação para pessoas que, por vários diversos motivos, não puderam estudar na chamada, entre aspas, idade certa ou idade própria, Que primeiro eu quero aqui fazer um adendo, uma observação, que eu, professora Fernanda Paulo, não concordo com essa expressão, idade própria, porque não existe idade própria para a gente poder tornar e estudar, O que seria a idade certa na legislação atual? Só para uma informação, Temos o direito de estudar na escola com matrícula obrigatória, sendo dever do Estado dos 4 aos 17 anos. Neste período, as pessoas passam, então, pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Essas 3 etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, compõem o que se chama agora educação básica. E a EJA é uma modalidade do ensino fundamental e do ensino médio. O que eu quero dizer é que não existe EJA na educação infantil. E aqui, em nosso curso, nós estamos na EJA Ensino Fundamental. De forma bem crítica, a gente parte da compreensão de que as pessoas não puderam estudar no que chamam idade própria, porque elas foram excluídas do processo do ensino, da escola, do sistema escolar. E foram excluídas por diversos fatores. E por essa razão, não conseguiram finalizar os seus estudos naquilo que se chama, e que eu não gosto muito da expressão, que é a idade certa. Uma das razões é a condição social, a questão econômica, Então, muitas pessoas não puderam continuar seus estudos porque, por exemplo, tinham que trabalhar. E algumas das pessoas que chamamos de sujeitos da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, retornam à escola exatamente pelo motivo que elas precisaram, parar de estudar, que foi por conta do motivo de precisar trabalhar. E elas retornam, muitas vezes, porque querem entrar no mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho tem exigido, então, a condição, de escolarização, que é a conclusão do ensino fundamental e, em alguns casos, do ensino médio também. Com relação a essa breve fala da prof aqui, eu quero trazer algumas informações, alguns dados, alguns contextos para que a gente possa dialogar nesse primeiro dia de aula, que é o dia 9 de junho de 2023. Vocês estão matriculados na Educação de Jovens e Adultos, na EJA, juntamente com o ensino fundamental, ensino profissional, que é o curso de operador de computador, ok? A EJA é um direito constitucional. O que é um direito constitucional? Nós temos uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, de 1988, que apresenta alguns direitos sociais. Se vocês não conhecem, a gente vai trabalhar com elas em aulas anteriores, com esses direitos sociais, Então, se tem curiosidade, já podem pesquisar. Outra curiosidade, mas também um dado necessário, e que é muito importante a gente conhecer esse dado, é que em nosso país, no Brasil, nós temos quase 12 milhões de pessoas que ainda não sabem ler e nem escrever. Seria aquilo que se chama de analfabetismo absoluto. Então, gostaria até de perguntar se vocês conhecem pessoas
que não sabem ler e escrever. E se vocês sabem que, a partir da Constituição Federal, a educação de jovens e adultos é um direito nosso, um direito de todas as pessoas, e não é um favor do Estado, né? É um dever do Estado. Os alunos, as alunas da EJA não têm culpa, não são culpados porque não puderam concluir os seus estudos, né? Por quê? Eu disse anteriormente que essa é uma questão social, socioeconômica, né? É uma questão de injustiça, de desigualdade social. E por isso é muito importante a gente reconhecer a nossa luta pelo acesso à educação, as nossas batalhas travadas na vida, a nossa história de vida, né? Essa história de vida, essa luta, essa batalha histórica na nossa trajetória, ela normalmente, nas escolas de educação de jovens e adultos, são levadas em consideração, porque sim, tem um sentido, um significado importante para a EJA, e com isso a gente tenta fazer um diálogo entre o mundo da vida e o mundo dos conteúdos dos livros. Um outro dado que eu queria trazer para a nossa aula é que nós temos, em média, 13 milhões de pessoas desempregadas, né? E com isso a gente poderia trazer aqui uma outra observação da importância da EJA integrada à educação profissional, né? No caso do ensino fundamental. E é necessário fazer um trabalho de conversa, de diálogo, de convencimento, né? Com as pessoas que a gente conhece que ainda não terminaram o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, dizer para elas que elas têm o direito de estudar, né? Que a educação é um direito de todas as pessoas, elas têm o direito de procurar uma escola que tem EJA, né? Tem o direito, né, de terminar o seu processo, de retornar à escolarização. Mas, infelizmente, uma outra questão, muitas pessoas têm vergonha, né? Não, vergonha de retornar a estudar, né? Já passou tanto tempo. Mas não, eu gostaria de aqui novamente acentuar que não existe idade própria para retornar a estudar, né? Todos nós podemos estudar quando a gente conseguir, né, e decidir voltar a estudar. E a gente não deve ter vergonha de buscar o nosso direito à escolarização. Bom, uma outra questão é que nós, todas as pessoas, né, os estudantes da EJA aqui em especial, nós temos muitos saberes que são construídos ao longo da nossa história e que foram construídos fora da escola, né? Todos nós temos conhecimentos que a gente constrói fora da escola, saberes, né? E o reconhecimento desses saberes adquiridos em espaços que não são da escola, que a gente chama de espaço informal ou espaço não formal, que é em contexto fora da escola, é importante para que a gente possa, né, ter os nossos conhecimentos e saberes reconhecidos, né, na nossa trajetória escolar quando chegamos na EJA. Por isso é importante que nós, enquanto, né, professores e também estudantes da EJA, façamos uma aula de forma mais participativa, que a gente possa contar sobre a nossa história de vida, para que essa história de vida possa congregar, então, o conteúdo que é trabalhado na escola de EJA. E com isso, poderia colocar aqui mais uma observação, que é preciso garantir que existam escolas de EJA, né, e condições reais para o acesso do sujeito da EJA na escola. Sujeito da EJA, quem é? São pessoas jovens, adultas e idosas, né? Elas têm o direito de acessar a escola. Muitas vezes, e vocês com certeza devem conhecer vários casos, né? As pessoas não conseguem chegar a tempo na escola por causa do trabalho, por causa da distância. E é por esta razão que a escola precisa se adaptar à realidade do contexto dos alunos daquela escola, dos estudantes, né? Não devemos, nesse sentido, responsabilizar a pessoa que teve o direito negado à educação, né, de não ter frequentado a escola, porque ela tem esse direito de estudar novamente, né? É necessário garantir que esta pessoa, esse sujeito da EJA,
tenha condições reais, concretas, para acessar a escola e continuar nela, né? Terminar o seu processo de escolarização. Poderia dizer que a EJA muda a nossa vida, tanto a vida do professor quanto a vida dos estudantes. A educação pode ser, sim, uma alternativa para mudar a nossa vida, tanto na dimensão pessoal como na dimensão profissional. É importante lembrar que muitas mulheres, muitas alunas da EJA, ainda com filhos pequenos, né, ou adolescentes, trabalham e estudam, né, na EJA. E homens que passam o dia todo trabalhando ou buscando um trabalho e ainda assim, mesmo cansado, vão para a escola, né? Esse esforço precisa ser valorizado pela escola e valorizado por nós mesmos, né? Que fazemos o esforço de estudar e trabalhar, né? De buscar um trabalho quando estamos na condição de desempregado, infelizmente. A gente precisa valorizar a nossa escolha por continuar estudando. Por isso, novamente, é injusto culpar a pessoa pelo direito que ela não teve. Ela não estudou porque algum motivo fez, né, com que ela não pudesse continuar os seus estudos. Por isso é importante nós termos criticidade, sermos críticos e entender que não estudamos antes porque as nossas condições sociais não nos permitiram. E aí nos perguntar quais eram as condições sociais naquele momento. Bom, a história da educação de jovens e adultos, da EJA, no nosso país, no Brasil, é marcada por iniciativas filantrópicas, né? Iniciativas beneficentes, que a gente é contra, né? Porque nós acreditamos que a EJA deve, né, continuar sendo, desde a Constituição de 88, né? Uma educação enquanto direito pública, estatal e gratuita de todo cidadão. Então, a EJA é um direito do cidadão e precisa ser garantida através de políticas públicas efetivas. A EJA é uma política pública educacional. Desculpa. Por fim, eu quero terminar dizendo que os sujeitos da EJA, pessoas jovens, adultas e idosas, são sujeitos de cultura, uma questão geracional, né? Melhorei agora. São pessoas que residem em regiões urbanas, normalmente, né, em periferia ou do campo. Também a gente pode dizer que as pessoas da EJA moram em diferentes regiões do nosso país. São de diferentes contextos sociais, diferentes culturas, diferentes concepções políticas, né? Então, há uma pluralidade de sujeitos. Também a gente poderia situar aqui que são pessoas de diferentes religiões. Especificando mais, o que eu poderia dizer? Que nós temos alunos ou público da EJA, sujeitos da EJA, né? Que são indígenas, quilombolas, ciganos, migrantes, né, camponeses, imigrantes, pessoas privadas de liberdade, pessoas com deficiência, refugiados, pescadores, agricultores, pessoas que moram na floresta, no litoral, né, povos das águas, enfim, né? Poderia dizer que eu trouxe aqui para nossa aula. E quando falamos dos sujeitos da EJA, tratamos de questões que são étnico-raciais, cultural, geracional, religiosa, de território, né? Questões físico-individual, de orientação sexual, de gênero, de nacionalidade, questão linguística, de opção política e dentre outras tantas pluralidades que compõem o universo, né, da educação de jovens e adultos. Importante ainda dizer que dentro dessa pluralidade, dessa diversidade, nós temos algo em comum. Todos os sujeitos da EJA são oriundos de uma classe social, que é a classe popular, a classe trabalhadora, né? Nós não temos, pelo menos eu não conheço ninguém rico,
que não teve o direito, né, garantido à escolarização no ensino fundamental e médio. E encerrando a nossa aula, para dar continuidade, inclusive, a ela, eu preparei um material que contempla o dia de hoje, que é o dia 9 de junho, e o dia de amanhã, que é o dia 10 de junho. O que eu preparei? São 2 PowerPoints que estão em PDF, que complementam a aula 1, a aula de hoje, que é os sujeitos da EJA. Nesse material, eu escrevi uma carta pedagógica de 1 página, com uma breve apresentação minha, e estou convidando vocês a se apresentarem a partir também de uma escrita de carta pedagógica. No final do PowerPoint, eu indico 2 filmes para quem puder, para quem desejar assistir, com temas que tratam de condições sociais em periferias e o lugar que a educação ocupa nesses espaços, né? Depois, para a aula de amanhã, que seria 2 turnos, e vai ser 2 turnos, só que não vai ser presencial, né? Então, o turno da manhã e o turno da tarde, do dia 10, que é amanhã, sábado, eu apresento 2 pequenos vídeos para que a gente possa entrar no tema do trabalho e conquistas sociais. Então, são 2 vídeos. Um primeiro fala da história do trabalho, é um vídeo de 15 minutos. E um segundo vídeo é a história dos nossos direitos, que é 14 minutos. Então, vocês podem dividir um vídeo no turno da manhã, um vídeo no turno da tarde, para contemplar aí o nosso dia de sábado, dia 10, né? Então, depois eu convido vocês a escreverem 1 ou 2 parágrafos sobre as aprendizagens com relação aos 2 vídeos. Muito obrigada e até a próxima aula. A gente se encontra presencialmente na próxima sexta-feira. Obrigada.